convido você a fazer parte, a participar dos quadros. Vamos ter 3 quadros. E o primeiro quadro é Giro nas Redes. Bacana. É o seguinte, a gente vai interagir, vão ser exibidos conteúdos que circulam na internet. Aí, logo após a exibição, você entra com o teu comentário. Ah, legal. Vamos pro primeiro? Bora. A enchente no Rio Grande do Sul é uma tragédia anunciada, um alerta que vem sendo feito pelo menos desde 2021. Ano a ano, parece que os eventos estão se multiplicando. 22 muito forte, depois 23, 3 eventos com muita força, e esse de 24 com uma força gigantesca. Ou seja, aquilo que eu dizia lá em 21, que eu disse em 22 e que disse em 23, que nós íamos ver, né, porque o regime de chuvas mudou, que nós íamos ver essa chuva aumentando, e que aquilo que a gente via aqui em algumas situações, nós íamos ver lá adiante com muito mais força, muito maior. Este evento não aconteceu porque, né, de alguma maneira tivemos o azar de acontecer. Não, o azar tem sido o fato da gente investir pouco em prevenção, investir pouquíssimo em recuperação condicionada a mudanças climáticas e eventos extremos. Pois é, muito bom o comentário desse biólogo, né, ecólogo. Faz todo sentido, eu concordo com ele. De fato, o nosso investimento de recursos financeiros para mitigação climática nos municípios, né, ou adaptação a eventos extremos, né, por conta de mudanças do clima, tem sido muito baixo, né? Então, os orçamentos das prefeituras, normalmente há uma grande disputa sobre eles, né, a tal ponto de você ver, né, prefeitos dizerem, olha, a gente está preocupado com outras coisas também, porque justamente primeiro, há uma disputa no orçamento. Segundo, há uma certa incompreensão, né, ou pouca atenção a esses fenômenos mais extremos que podem ocorrer. Esses fenômenos extremos, eles têm um tempo de recorrência que muitas vezes na memória das pessoas ele não fica, né? Então, uma grande enchente dessa, como ocorreu no Rio Grande do Sul, embora tenha ocorrido algo um pouco parecido, já tenha causado inundações em eventos de setembro do ano passado, mas a grande cheia que foi superada foi em 1941, né, que foi superada agora. Então, esses eventos, eles têm um tempo de ocorrência longo, eles demoram para acontecer, mas eles acontecem. E aí o que ocorre é que a sociedade como um todo não tem essa memória de dizer assim, olha, vai inundar mesmo, né? Às vezes a pessoa até duvida, não vou sair daqui não, porque eu estou aqui há 60 anos, até hoje não inundou, né? Então a pessoa acha que não vai acontecer, mas vai acontecer. E a questão é que com um potencial de mudança, variabilidade maior do clima por conta de atividades antrópicas, você tem uma possibilidade, a gente verifica, né? Uma probabilidade maior desses eventos ocorrerem com mais frequência e com maior intensidade do que a gente conhecia antes, né? Então, é urgente a gente repensar os orçamentos dos municípios para que a gente possa alocar mais recursos adequados para combater esses problemas, né? Por que não pensar em criação de fundos ambientais, fundos, né, que possam ficar com recurso ali e quando houver uma catástrofe ou um problema desse gênero, a gente possa alocar esse recurso desse fundo para recuperar melhor as áreas, né? Por que não trabalhar com os planos de zoneamento da cidade para a gente resguardar faixas em torno dos rios, né, dos córregos, que são faixas de inundação, né? De inundação ribeirinha, que a gente chama, né? Então, tudo isso são atitudes que a gente já conhece, isso já é bem descrito na literatura nacional, internacional, em termos técnicos, né? E que basta a gente colocar em prática, né? Assumir a responsabilidade e dizer assim, não, eu preciso fazer isso, preciso cumprir esse plano que eu elaborei e preciso de recursos para ele, né? Isso entrar nas leis orçamentárias anuais, nos planos plurianuais, né? Levar isso a sério. O governo de Rio Grande do Sul tem sido acusado de ter feito um desmonte das leis de proteção ambiental. Aí é o seguinte, esse desmonte seria responsável pela intensidade dessa tragédia
ou ao menos poderia ser mitigada se houvesse assim um maior respeito pelas leis ambientais? Eu não sei precisar para você que leis são essas que foram desmontadas, entre aspas. Eu não tenho conhecimento de quais leis são. Mas o que a gente pode afirmar, do ponto de vista técnico, é que a preservação das áreas no entorno dos córregos, né, a preservação da mata ciliar ou das áreas de preservação permanente, né, que são essas áreas vegetadas, elas, de fato, ajudam nesses processos de inundação do córrego, né? Então, primeiro, elas preservam ali um ecossistema existente, que a gente chama de zona ripária, que é ali no entorno do córrego, né? Então, existe uma interação abundante, uma diversidade biológica abundante nessa área. Essa vegetação ela também segura parte do solo e evita processos erosivos, né? Então, controla melhor o fluxo de água naquele espaço, né, em termos de precipitação, evapotranspiração, processo de infiltração na água e a sua percolação até o lençol freático. Essa vegetação também ela apresenta uma certa resistência à força da água ao longo do escoamento nos córregos, né, o que diminui um pouco o impacto da velocidade, da potência da força da água, né? Então, tudo isso ajuda na preservação do ambiente e também na segurança das populações que moram no entorno desses córregos, né? Ou desses rios, desses vales, né? Então, o que a gente sabe é que a preservação das áreas, a preservação dessas áreas de preservação permanente, ela é fundamental, né? E não é só fundamental para a questão da manutenção da diversidade biológica, mas também para a proteção daquela área em que as pessoas estão ocupando. Certo, vamos para o próximo giro? Bora. Atenção para o toque de 5 negacionismos climáticos. Que aquecimento global é esse? Não deixe que o discurso, principalmente dos globalistas, matéria em cima de matéria, jogando essa mentira para vocês, que ela reste sedimentada como verdade. Um abraço, fica com Deus. Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global, existe várias mudanças de clima locais. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo e viu-se que muitas estações que até os anos 30, 40 ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura. É tudo uma mentira para mais uma vez acabar com o agronegócio brasileiro. Não existe mudança climática e nem aquecimento global. O senhor pessoalmente acredita em aquecimento global? Eu não acredito. Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4 bilhões e 300 milhões de anos. Existe essa discussão, essa polêmica, né? As pessoas perguntam, você acredita em aquecimento global? Mas, peraí, o que você quer dizer com aquecimento global, né? Então, existe o termo mudanças climáticas ou aquecimento global, ele vem um pouco embaçado em termos de sentido, né? Então, a gente precisa entender bem do que a gente está falando, né? E qual o impacto disso para a sociedade. Acho que o ponto principal não é explicar os meandros desses termos ou do que aquilo significa em termos de ideologias políticas, né? Porque é um assunto técnico, às vezes, que pode ser utilizado para você advogar em função em função do desejo da sua ideologia, né? Agora, o que importa não é essa discussão de que existe ou não existe. Isso fica em segundo plano quando você percebe que eventos climáticos extremos causam prejuízos, né? Inclusive, você tem ocorrências de mortes nesses eventos, né? Climáticos ou eventos extremos. Então, essa discussão de existe ou não existe, ela cai por terra na hora que a gente lida com o problema e fala, olha, eu preciso resolver esse problema, né? Porque isso afeta, primeiro, a vida das pessoas, a dignidade, a cidadania daquelas pessoas, afeta, num segundo momento,
a economia daquele município, né? A empregabilidade das pessoas. Então, a gente precisa entender que é um problema. Agora, se você vai dar o nome de aquecimento global, de mudanças climáticas antropogênicas ou não, você precisa enfrentar aquele problema. Agora, a gente pode dar um passo para trás e falar assim, bom, beleza, mas o que é isso, né, professor? Eu poderia explicar o que significa esse aquecimento, se acredita ou não, existe ou não existe. Então, assim, há uma disputa muito mais política do que técnico-científica sobre isso, porque, do ponto de vista técnico-científico, falando em termos de produção internacional científica, as mudanças climáticas pelo aquecimento global antropogênico, elas são consideradas como a melhor conclusão de todos os estudos científicos. Ou seja, do ponto de vista da ciência, essa hipótese de que aquecimento global ou as alterações climáticas estão sendo causadas por atividades humanas, ela é assumida como verdadeira até que se prove o contrário, do ponto de vista da ciência. Então, a melhor conclusão que a gente tem até o momento é que sim, é que as atividades antrópicas têm afetado os processos naturais da Terra por meio de um certo aquecimento, ou seja, aumento da temperatura média global. Esse aumento da temperatura média global ele altera os fenômenos climáticos, né? Então, do ponto de vista científico, na sua maior parte, advoga-se, né, ou assume-se que isso é verdadeiro. Agora, a ciência ela está sempre se questionando, né? Sempre que surge uma informação nova, a gente vai questionando, vai construindo o melhor conhecimento possível, a melhor conclusão possível sobre o problema naquele momento, né? Então, à medida que a gente vai adquirindo mais informações sobre o clima, vai entendendo melhor os processos climáticos, meteorológicos, de interação entre a superfície terrestre e a atmosfera, à medida que a gente vai crescendo em conhecimento científico, a gente vai conseguindo achar melhores respostas aos problemas, né? Então, agora, tem grupos que, de fato, a gente poderia chamar de negacionistas porque discordam ou não concordam ou rechaçam esse conhecimento científico acumulado até o momento do ponto de vista internacional. Normalmente, aí qual que é a minha preocupação? A minha preocupação são duas preocupações. Primeiro, a primeira preocupação é que a gente utiliza esse discurso negacionista, que as pessoas utilizam esse discurso negacionista para poder fazer um uso das atividades e uso do solo, uso das áreas, de qualquer jeito, sem proteção. Então a pessoa, não, eu posso desmatar aqui que não tem problema. Poxa, mas é óbvio que tem problema se desmatar uma área muito grande. Você muda, mesmo que do ponto de vista microclimático daquele local, você muda as coisas, né? Então, utilizar esse argumento de que não há aquecimento global para fazer esse tipo de coisa, né? Para você destruir, para você não preservar, para você não tratar água, para você não resolver problemas de qualidade do ar nas cidades. Então, esse é um problema. Do ponto de vista... tem um princípio no direito ambiental, que é o princípio da precaução. Quando você não tem certeza se uma coisa vai afetar o meio ambiente, se algum poluente, algum sistema, alguma tecnologia vai causar prejuízo, você utiliza do princípio da precaução. Opa, peraí, eu não sei. Então, eu vou evitar fazer isso para não causar um prejuízo maior que eu ainda não conheça, né? Então, isso é o que, por exemplo, o pessoal usa para a concentração de substâncias químicas que a gente conhece aqui como agrotóxicos, né? Então, na Europa, a concentração para aplicação desses agentes químicos é muito menor que a nossa. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais produtos desse tipo, utilizados em uma concentração muito maior do que na Europa, por exemplo, né? E aí a gente se pergunta, a gente tem estudo suficiente que comprova ou não os impactos ambientais de uma concentração elevada da aplicação dessas substâncias? Pouquíssimos. Então, por princípio da precaução, lá eles usam menos do que a gente, né? Esse é um dos fatores. Claro, tem toda uma coisa de fator de clima do local, né? Nos trópicos e etc. Mas esse princípio é importante, né? A gente levar isso a sério. Olha, eu sei que... Até aqui eu conheço, mas daqui para lá eu não conheço. Será que eu vou ou não vou?
Será que eu pago para ver o estrago ou não? Então, esse princípio da precaução no direito ambiental é muito importante. Agora, outra preocupação que eu tenho é a gente simplesmente utilizar o discurso, que é o outro lado, né? O discurso de que há aquecimento global e a gente precisa parar de produzir tudo. A gente precisa parar de produzir. Mas espera aí, a gente tem que pensar isso do ponto de vista da geopolítica também. Quer dizer, só o Brasil que tem que atingir as suas metas de emissão de gases de efeito estufa. Por que outros países também não devem se responsabilizar por isso? Porque países que têm indústrias muito mais fortes, uma produção industrial muito maior, com muito mais emissão de gases de efeito estufa, também não assume a sua responsabilidade de produzir esse certo decrescimento, né? E diminuir a sua emissão de gás de efeito estufa. Aí a gente corre risco de ter um certo novo colonialismo, né? Quer dizer, países da periferia do capitalismo, eles sempre ficam refém, né, das decisões dos países centrais do capitalismo, né? Países europeus, Estados Unidos, China agora. Então, a gente tem que tomar cuidado para não utilizar esses discursos tanto para não cair de um lado na falta de preservação e do cuidado com a natureza, como, por outro lado, de que simplesmente a gente aceitar políticas que ferem a nossa autonomia, a nossa autodeterminação como povo, né? Então, são dois riscos dos dois lados que a gente tem. Então, a gente precisa pensar isso de forma analítica, crítica, né? Para a gente ver por onde que a gente caminha, tentando aliar, né, o desenvolvimento com a preservação. Professor, os efeitos das mudanças climáticas penalizam mais os pobres, né? Com certeza. Assim, se a gente parar para pensar nas cidades como um todo, e no processo de exclusão que existe nas cidades, esse processo de exclusão ele é bem conhecido, né? Então, normalmente nas cidades, você pode pegar qualquer cidade, grande cidade. Você tem um centro que é bem desenvolvido. Olha para Campo Grande, por exemplo. Tem quase 1 milhão de pessoas. Você tem um centro bem desenvolvido, bem servido de serviços públicos, né? Água, esgoto, coleta de lixo, habitação adequada para as pessoas. E à medida que você vai caminhando para as periferias, você vai tendo um serviço cada vez mais precário ou precarizado dos serviços públicos, né? Você vê áreas que não estão asfaltadas, que tem mais alagamentos, áreas que não tem uma coleta de lixo adequada, que não tem rede de esgoto sanitário, áreas que sofrem com serviços intermitentes de acesso à água, né? Habitações precárias. Então, essa é a figura clássica, né, do processo de exclusão gerado desse nosso modo de produção, de fazer a vida, de produzir as coisas, né? A gente gera processos de exclusão brutais. No Brasil, o processo de exclusão ainda é muito mais brutal comparado com outros países, né? Então, há uma desigualdade muito grande. Esse processo de desigualdade faz com que diferentes fenômenos externos, como eventos chuvosos muito fortes, atinjam de forma desigual também essa população, né? Então, a população que tem menos recursos para ter uma maior segurança e qualidade de vida, elas terão menor resistência e menor possibilidade de fazer frente a essas situações, né? Então, a desigualdade ela é uma condição que faz com que pessoas mais pobres sofram mais com eventos climáticos extremos, com certeza, né? Assim como com outras coisas também, né? Então, como eu disse aqui, você para pensar em acesso a recursos como água, esgotamento sanitário, parques e praças da mesma forma, né? Então, a gente começa a falar aqui de até injustiça ambiental ou mesmo racismo ambiental quando você percebe que há uma variável, uma marcação aí racial dessa população, né? Então, a população ou etnias, né, população negra, ou no nosso caso aqui, etnias indígenas, que sofrem mais com essa falta de acesso a esses serviços que deveriam ser garantidos para todos, né, constitucionalmente falando. Vamos para o último giro? Bora. Onde tiver um novo condomínio, um avanço em obras de pavimentação e drenagem,
tem que ter as bacias de contenção, que é o que vai diminuir o impacto das águas no centro da cidade, tendo em vista que Campo Grande tem 33 córregos que permeiam a cidade, 16 pontos críticos e 86 pontos passíveis de alagamento. Ok, essa é da prefeita, né, de Isso. Campo Grande. Sim, eu acho que ela faz ela elucida, né, alguns pontos importantes na nossa cidade com relação a essa coisa dos alagamentos. A gente tem esse problema na cidade, é perceptível, né? A poucas centenas de metros daqui onde nós conversamos, a gente tem um ponto de alagamento muito conhecido na cidade, né? Um ponto de inundação, né, no córrego Prosa. Então, a quantidade de recurso financeiro que a gente vai destinar para isso, a implementação dos planos diretor da cidade, plano diretor de drenagem urbana que a cidade tem, né? Eles devem dar conta desses problemas. Eles devem dar conta. Aí a gente passa por vários aspectos para resolver o problema. O primeiro aspecto, então, é garantir recursos para isso, em lei orçamentária anual, né? Que isso é votado na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa. Então, precisa existir uma pressão e interesse disso. Uma outra coisa é a capacitação de técnicos, engenheiros dos órgãos públicos que consigam atender essas demandas, né? Porque a coisa vai muito rápido e depende, às vezes, de projetos muito específicos, né? Então, você precisa ter um corpo técnico capacitado para atender essa demanda. Está sempre se atualizando com relação a isso. Você precisa ter um processo de educação ambiental com relação à preservação das áreas. Você precisa ter procedimentos que assegurem a manutenção dessas áreas de preservação, repensar os projetos que vêm sendo feitos, né, em termos de obras de drenagem, às vezes obras públicas de drenagem, obras particulares mesmo, que respeitem, né, que pensem em soluções mais inovadoras para o escoamento da água. Então, respeite o escoamento da água. Então, a velha solução que a gente utiliza desde a década de 70 de estamos com problema de água, que a gente constrói, aumenta o canal ou aumenta a declividade do canal, do córrego, para ele levar a água embora mais rápido. Tudo isso a gente vai transportar o problema lá para Jusante, lá para a periferia da cidade, né? Onde a gente tira a inundação desse local aqui do centro, mas a gente está jogando a inundação, levando a água mais rápido para lá. Então, pensar em reservação no lote, foi o que a prefeita estava falando, né? Cada condomínio, cada loteamento, conseguir planejar dentro do seu espaço, dentro daquele terreno, a manutenção da água ali, né? Então a água cai, deixa a água reservada por um tempo e ela vai embora aos pouquinhos, para você não fazer com que a água se concentre rapidamente num determinado ponto e isso venha provocar alagamentos, né? Então, promover espaços em que a água possa infiltrar mais. Isso quer dizer diminuir a quantidade de concreto que a gente utiliza para fazer as coisas, né? Impermeabilizar menos o solo. A gente fazer a água ficar retida, criar espaços de reservação da água, né? Bacias de contenção, lagos, né? Jardins de chuva, por que não, né? Captação de água da chuva, para que a gente possa usar. Isso enquadra no conceito de cidade esponja? Cidade esponja é uma outra forma de fazer isso, né? Você cria áreas em que a água ocupa o espaço e você tem um tipo de cobertura, interação entre superfície e subterrâneo, que a água fica mais retida ali. Espaço com vegetação, com áreas para alagamento, né? Com pequenos lagos. Então, são cidades esponja, assim. E tem uma... Além de uma certa, digamos assim, funcionalidade de combate à inundação, funcionalidade climática, você tem uma funcionalidade da estética, que é um lugar bonito, é um lugar que você pode associar como áreas para caminhada, áreas para lazer, né? Então você cria parques, né? Aqui em Campo Grande é conhecido também por ter parques lineares que têm essa função, né? De agregar o uso do solo para combater agregar o espaço urbano para combater inundações, melhorar essa interação biológica naquele espaço e também
que aquele espaço possa servir como área de lazer. A gente tem áreas muito boas em Campo Grande para isso. Professor Ariel, e a responsabilidade da população? Como você avalia? Bom, a nossa responsabilidade é, sobretudo, a gente pensar na nossa casa. O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer na minha casa, né, como cidadão, para a gente contribuir, né, nessas questões ambientais? Então, primeiro, olho para minha casa. Minha casa é toda impermeável. Eu coloquei cimento em tudo, coloquei lajota em tudo, né? Então a água cai lá no telhado, cai na minha calçada, vai para a rua. Por que eu não posso construir ali um jardim bonito, né? Uma área em que a água possa infiltrar, um poço de infiltração, né? Usar um pavimento permeável, instalar a captação de água da chuva, a água cai no telhado, vai pelas calhas, cai no reservatório, eu posso usar essa água para lavar ao longo do tempo. Então, existem várias tecnologias que a gente pode utilizar dentro de casa para favorecer, né, a diminuição desse impacto do escoamento da água. Uma outra coisa, os resíduos da minha casa, né? Porque um grande problema associado aos alagamentos é o resíduo. A gente joga lixo para tudo quanto, né? Para tudo quanto é canto a gente está depositando lixo. Então, o que eu posso fazer com os resíduos da minha casa? Então, eu posso limpar, colocar num saco adequado, né? Ou num recipiente e levar isso para um local de entrega voluntária de resíduos para reciclagem, né? Eu posso utilizar da compostagem caseira, né? Os rejeitos orgânicos, né? Ou resíduo orgânico, né? Frutas, cascas de frutas, outros alimentos, a gente pode utilizar para produzir um composto que possa servir como fertilizante, né? Então, tudo isso eu consigo fazer dentro de casa. O consumo consciente também é importante, né? Totalmente, consumo consciente, né? Cada vez mais a gente compra coisas cheias de embalagens, né? E às vezes a gente compra coisas que a gente não precisa comprar, né? Ou que a gente pode comprar numa certa quantidade para a gente não descartar aquilo que vai sobrar, né? Também, então, isso, além de gerar uma certa economia para a própria pessoa, né, ela contribui para ter um equilíbrio melhor ali em termos de gestão de resíduos na casa dela.